Então está aberta a conversa e é com vocês e com o Drummond. Bom, pessoal, primeiro, eu acho que cumprimentar o Marco e a equipe, né, da CEINFO, a Margarida, a Patrícia, que está aqui também, né, que fazem esse... eu achava que a gente ia ter muita coisa para mostrar para vocês, mas realmente é sempre mais do que a gente imagina. Então, o objetivo nosso, que é tentar juntar as pessoas, não sei, precisa ver o que o Oswaldo, o Arnaldo, que deu uma saidinha, eu acho, né, acham disso, mas eu acho que o objetivo nosso, que era juntar o pessoal dos comitês para olhar essa experiência e tentar, sei lá, discutir o que isso poderia ser aplicável, né, para a nossa realidade, eu acho que vai ter que ser objeto de uma outra reunião aí, né? Aí não sei se precisa, quer dizer, acho que estaria convidado, claro, o município de São Paulo, a CEINFO, mas que aliás já estão convidados desde sempre a participar dos nossos comitês, né? Mas aí eu tenho a impressão que é muita coisa para discutir e dentro do tempo não dá. Então talvez o que a gente pudesse fazer, né, era aproveitar, perguntar, tirar dúvidas, já que está fresca a apresentação na cabeça, né? E aí a gente tenta marcar, né, um outro encontro aí, eu não sei quando, né, se a gente faz logo, se faz em julho, se deixa para agosto, porque em agosto nós temos já o seminário de saúde do idoso no dia 19, tem mais algum evento também previsto para agosto? Não. Tem, Pedro? Não. Então dia 19 nós temos o seminário de saúde do idoso, né? Então não sei quando, se no comecinho de agosto, o que você acha, Pedro? Eu acho que o melhor que a gente pode fazer realmente para o coletivo aqui é aproveitar o que foi falado, tá certo? E depois a gente vê os próximos encaminhamentos que a gente poderia estar fazendo entre o Observatório e o CEINFO, quer dizer, um entendimento institucional que a gente se acerta para dar continuidade. Acho que o melhor mesmo é agora verificar o seguinte, há várias pessoas aqui dos vários eixos, você tentar ver o seguinte, olha, por exemplo, quem for de determinado eixo e tem alguma ideia na cabeça, diz assim, olha, eu trabalho mais com esta área e como é que esta área poderia ser aproveitada nisso tudo que foi colocado aqui em relação à Grande São Paulo, quer dizer, experiência do Drummond e do CEINFO na capital, mas como é que isso poderia ser feito pensado para a área metropolitana, ou coisas do gênero, quer dizer, na linha de que abrir para vocês. Acho que o que vocês quiserem perguntar é aproveitar o máximo possível a presença da Margarida e do Drummond aqui, tá certo? Que posso esclarecer. E da Patrícia, óbvio, né? E onde é que está o outro camarada que também estava aqui agora mesmo? Não, do Preto. Então, também tem outro camarada que também tem bastante coisa para falar, né? Mas é o seguinte, tentar a presença de vocês aqui agora, aproveitar o máximo possível o que foi falado, tirar dúvidas, esclarecimentos e aproveitar a presença deles. E a continuidade disto, a gente depois acerta institucionalmente e avisa todo mundo de novo, a forma que a gente vai continuar trabalhando. Pode ser? Sendo que já em agosto já tem um seminário, a gente vê como é que encaixa essas coisas. Vocês também têm várias atividades lá, teria que compor com a disponibilidade de vocês e a nossa para a gente dar continuidade. Tudo bem? Tem alguém pedido, perguntado alguma coisa? Bem, alô, Margarida, da CEINFO, né? Minha chefe. Já está no meu currículo essa. Não, eu acho assim, a questão dos produtos, da metodologia, das ferramentas, eu acho que o Marcos expôs de forma entusiasta e brilhante, como sempre, né? Agora, eu gostaria, assim, que a gente sempre tem um desafio, principalmente eu no cargo, né, que estou, de ter esse canal de comunicação com os vários níveis de gestão, que eu acho que a gente tem, né, a construção do painel de muitas ferramentas é uma construção coletiva, que é de estar traduzindo isso e mostrando isso para o gestor, esse diálogo, isso é ainda uma coisa que a gente tem um certo descompasso entre a nossa inquietação e a nossa produção, né, de ferramentas, né, que isso. E um outro aspecto, né, bem sintético, à medida que você vai produzindo
a gente tem muita informação, muitos indicadores, novas metodologias, também a gente tem que investir na capacitação do corpo técnico, né? Porque a capacidade de análise, a capacidade de usar essa ferramenta, de entender, né? É importante ter esse investimento e que a gente tenha essa preocupação, né? Por isso tem tantas capacitações, porque você começa saindo acho que é do feijão com arroz, e começa fazendo um pratinho diferente, a gente tem que ensinar receita aí, dizer como prepara, como é que saboreia, né? Isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa que a gente é estimulado e se estimula e também gostaria de receber mais, né, provocações, mais perguntas, mais isso. Mas eu acho que são questões que no dia a dia a gente tem essa preocupação e ainda tem muito que avançar no sentido de estar, né, a gente, como o Marcos colocou, olha, a gente quer que o gestor use, a gente quer é o sonho, né, que muda, apoiar dentro da nossa missão, melhorar as condições de saúde da cidade de São Paulo, né, então é mais por aí. Uma dúvida, Marcos, assim, como que é alimentado, que nem se tem um painel lá de diagnóstica, você já traz direto do sistema lá da base, lá do Tabuin, ou as pessoas têm que informar em algum outro painel? Legal. Isso aí eu acho que vem de uma cultura que tem muito a ver com a forma que a gente tem pensado em informação desde os primórdios. A gente não gosta de receber informação, a gente gosta de dado. Informação a gente produz. Claro que se tiver informação, então venha com análise. Agora, informação sem análise a gente não gosta. Então, todos os sistemas, eles são alimentados pelas bases de dados da maneira que ela é disponibilizada pelo SUS, pelo DataSUS, pela gerência do preto, pela gerência do processamento, pelo PROAIN no cotidiano. Então, por exemplo, para dizer o mais difícil, o SINAM, eu não tenho que pedir para o pessoal da vigilância, não. Nós temos acesso ao servidor onde as bases do SINAM são atualizadas diariamente. Eu vou lá e pego as bases do SINAM e o painel lê as bases do SINAM. Então eu leio a base do SIM, eu leio a base do CIH, eu leio a base do Cisco. Todas as bases, elas entram do jeito que elas vêm, bruta. A base vem bruta e os indicadores são extraídos da base bruta. Então não tem nenhum preparo. O preparo é a menina, no caso a Mônica, nossa operadora, que vai lá e vê se a base já está disponível. Se tiver, ela vai lá, copia e manda atualizar. Aí atualiza. É tudo automático. Aí eu chego então no ponto daquele dado que lá, reidratação oral, as coisas da atenção básica, principalmente lá no CIA, tem lá, faz 3 milhões. Como fica isso desse erro exorbitante? Como acerta isso em algum momento? Não, isso, tem um módulo, eu acho que eu tenho até uma transparência que mostrar isso, mas eu acho que eu... Não, mas é só... Não, mas é porque ela é tão clara essa coisa, que vai rapidíssimo. A base não tem volta. Mas, aqui, ó. Não, a base não. Pronto. A base não. Mas olha bom, está aqui, ó. Na avaliação ali. Depois. Esse é um exemplo. Quando o ponto no painel de monitoramento fica além de 3 desvios padrão da média da série histórica, ele aponta um desempenho que chama conferir. Ele desconfia que tem um erro. Aí, nós vamos lá e vamos controlar esse ponto. Veja bem, esse ponto é novembro de 2008, o número de primeira consulta odontológica. Aí eu vou lá no aplicativo e corrijo. Aqui o ponto está controlado, ó, ponto aberrante controlado. Hoje em dia aparece o ponto controlado com uma setinha em cima dele dizendo que é este que está controlado, não está nessa projeção. E aí você pode voltar a usar a modelagem porque você corrigiu o viés que ela está apresentando por conta desse ponto aberrante. Agora, você não mexe na base de dados. Agora, isso vai variar de uma base para outra. Espera aí, isso é importante. O SIM corrige a base. O SIM vai lá, manda uma carta para o médico falou que era parada cardiorrespiratória, mas na verdade era um infarto do miocárdio. O SIM corrige. Quando ele corrige, eu atualizo o painel, ele automaticamente corrige, inclusive retroativo. O CIA não. O CIA eu uso o controle de ponta aberrante. Nem o SH. Nem o SH, exatamente. Depois não dá mais para mudar, né? Passa para ele aí atrás. O acesso ao painel é controlado por senha, né, cadastro. Vocês têm ideia da utilização? Né?
Tem. Quantas pessoas utilizam, como utilizam, né? Nós temos 3 tipos de relatório. Na verdade, logo o painel foi lançado, mais ou menos uns meses depois que o painel novo foi lançado, a gente fez uma pesquisa com gestores. Nós criamos um questionário para ver sobre o uso com os gestores. Na época que fizemos esse levantamento, a gente identificou a necessidade de melhorar o acesso, ampliando a interface. Hoje em dia nós temos 2 tipos de acompanhamento disso. Tem um relatório de acessos que gera quantos acessos tem diário, mensal, por tipo de relatório, qual indicador que é mais acessado, qual que é menos, sem identificação da pessoa. Existe uma identificação dos padrões de relatório mais solicitados. Nesse momento, que é o momento de revisão dos indicadores, nós estamos usando esse relatório, por exemplo, aqueles indicadores que são pouco usados, a gente vai botar em discussão por quê. Ele é inadequado, qual é o problema. Esse é um tipo de avaliação. A outra avaliação, nós criamos há menos tempo, é uma pop-up. Quando a pessoa acessa o painel, ela abre uma pop-up e pergunta, gostaríamos de uma pesquisa de satisfação de uso, você está disposto a fazer agora, depois, pá. Aí ele abre essa pop-up e ele faz uma pergunta sobre acessibilidade, faz uma pergunta sobre conteúdo e em todas as duas solicita sugestões de melhoria. Essa é permanente, ela fica o tempo todo ativada e ela reativa a cada 3 meses, ela vai perguntar para a pessoa de novo. Então a pessoa pode falar, não quero responder, mas daqui a 3 meses vai ter que falar que não quer responder de novo. E isso fica permanentemente o tempo todo. E aí a gente vai olhando. O painel tem tido, outro dia eu peguei que ele tem tido 80 a 100 acessos diários, mais ou menos. Tem períodos que tem mais, tem períodos que tem menos. Surpreendeu janeiro e fevereiro desse ano, que ele ficou com médias altíssimas de uso. Ele é muito usado no nível descentralizado. O gabinete, tem algumas áreas do gabinete que usam, mas no nível descentralizado ele é muito usado. Porque aí é que entra um pedaço que não dá tempo para falar as coisas tudo correndo, mas o painel tem o processo de construção participativo do painel, talvez seja a coisa mais interessante que tem. Mais interessante até do que o painel. Tanto que o COSEMS São Paulo selecionou para a amostra do CONASEMS, que chama Aqui Tem SUS, na amostra Aqui Tem SUS, um trabalho que a gente mandou para o COSEMS, que é o processo de construção do painel de monitoramento. Lá não fala do painel, só fala do processo de construção. Ele é todo participativo, então cada supervisão tem um interlocutor. Esse interlocutor pertence a uma coisa que chama grupo ampliado do painel. Tem um grupo com representação regional que se encontra uma vez por mês desde 2004. Toda segunda, terça-feira do mês tem reunião do painel. O painel, esse grupo ampliado, cada encontro dele é uma capacitação. Então a gente vai capacitando as pessoas, Então existe uma sintonia entre problema e dificuldade de uso permanentemente, porque a gente encontra com o usuário do painel mensalmente, o tempo inteiro. O tempo todo. E isso vai ajudando nessa... Agora, criamos formalmente esse pop-up de avaliação de satisfação e um de uso, que é esse dos relatórios acessados. Eu acho que essa seria já, vamos dizer, uma coisa importante para a gente refletir na construção do nossa matriz, do nosso painel aqui. Como é que a gente pode, não sei, Oswaldo, Arnaldo, o que vocês acham, mas eu acho que a gente tem que criar uma maneira de juntar, porque senão a gente, né, quem é que vai criar o painel? Tem que ser os diferentes comitês, mas trabalhando junto, né, não trabalhando separadamente, né? Eu acho que uma ideia de uma reunião mensal, alguma coisa assim, que eu acho que a Secretaria de Estado tem uma experiência aí, não sei se vocês querem contar, dos indicadores da atenção básica, né, não sei como é que ficou isso lá, também foi uma experiência. Nós fizemos agora recentemente, uma iniciativa de monitoramento da atenção básica, né? Então a gente acabou utilizando aquela matriz de avaliação proposta pelo PROADES, né? Então tinha dimensão de estrutura, de desempenho, etc, né? Condições de saúde, etc. A gente
naquela lógica, acabou montando, selecionando um grupo de indicadores e acaba montando um painel que conversa, então, desde condições de vida da população, ou seja, mortalidade e morbidade, com assim, cobertura de programa de saúde da família, incidência de sífilis congênita, internações evitáveis, enfim, a gente acabou articulando todas essas coisas e procuramos fazer indicadores mais sintéticos. A gente fez uma metodologia de fatoramento, de análise fatorial e depois de agrupamento de municípios com características mais assemelhadas conforme o desempenho nesses fatores, né? Assim, o resultado interessante é que ele é facilmente visível, assim, grupos de municípios que tendem a determinados tipos de perfil. O difícil é que ele interpõe uma caixa preta, né, entre o gestor que olha aquilo lá e como é que isso foi, como é que se chegou até aquilo lá, né? Então, um sistema mais simples, né, que você simplesmente faz uma padronização a partir da variação do indicador e não faz análise fatorial, não faz análise de agrupamento, ele é mais inteligível, o gestor sabe por onde você foi, né? Quando você inventa um negócio e uma análise fatorial, ninguém sabe, é uma caixa preta, né? Então, eu acho que até dá um certo estranhamento, mas ele tem um resultado que é diferente, né? Eu já vi outros trabalhos que utilizaram análise fatorial, no fim, ele traz uma vantagem na hora que eu agrego dimensões diferentes da realidade, né? E que eu acho que pode ser super oportuno para áreas maiores. Por exemplo, tem um estudo que o pessoal fez do PROESF, né? Que foi organizado pela Faculdade de Medicina, Santa Casa e tal. Eles também fizeram um processo de análise fatorial na época, né, para contextualizar os diferentes municípios, né, onde, enfim, ia-se depois fazer a avaliação do desempenho do programa de saúde da família, ou desempenho da atenção básica. E aí eu acho que essa coisa mais sintética ajuda bastante em algumas situações. É lógico que você... Isso, quando você faz, porque aquele estudo do PROESF, eles fizeram essa análise de agrupamento para pegar o contexto. Em cima disso, jogou esse tipo de questionário de avaliação do desempenho da atenção básica, baseado na Bárbara. Mas eu tenho uma informação sintética prévia, né, que era assim, diferentes grupos de municípios, então eu não misturo alhos com bugalhos, quer dizer, município com alta capacidade disso, baixa capacidade daquilo, é diferente, então a interpretação ficava condicionada a esses grupos homogêneos de município. Então acho que quando a gente pensa em grupos homogêneos, dentro dessa perspectiva de poder estar separando as diferentes dimensões da realidade, pode ser oportuno para a gente estar trabalhando, tá? Porque a gente tem uma quantidade tão grande de indicadores disponíveis, né, que a gente acaba se afogando neles em algumas situações, né? Não, sobre o que o Arnaldo falou de todo o trabalho que foi feito de monitoramento e avaliação, na verdade, da atenção básica, eu acho que faltou, né, eu acho que pode ser um segundo passo, é a questão do processo participativo, né? Porque de início os municípios só foram informados que teriam um questionário de 85 perguntas pela Unesp, né, que era a parceira, e nós só respondemos, né? Então, eu acho que o segundo passo seria realmente a questão do processo participativo. Porque... são dois trabalhos diferentes. Não, eu estou falando da atenção básica, até que você mostrou, foi bem interessante, né, dos questionários, a grande adesão dos municípios, né, acho que foram mais de 560 municípios. Oi? Isso, o da Ellen. Então, mas é um trabalho super, é um trabalho extremamente importante de avaliação e que, de repente, poderia estar realmente envolvendo quem está sendo avaliado, porque quem foi avaliado foi uma unidade básica de saúde, foram as unidades. Então, um distanciamento muito grande,
né, de estar avaliando no nível central uma unidade básica de saúde. Então, acho que um passo que seria importante trazer a universidade para junto era fazer um processo participativo, até para ter esse olhar, né, com foco mais, essa realmente é a minha realidade, né, era só uma observação. Eu acho que nós não estamos livres da caixa preta, não. No outro nível, nós continuamos com a caixa preta. A caixa preta existe. Essa história eu ando pensando muito isso, meus 21 anos, né, de secretaria, menos de idade, não. Meus 21 anos de secretaria, fica pensando nessa coisa do gestor e a conversa com o gestor, a comunicação com o gestor, e fica sempre essa discussão, né, assim, por um lado fala assim, não, o gestor sabe pedir, o gestor não sabe pedir, aí a gente entra nós temos que captar o que o gestor, mesmo se ele sem saber pedir, nós temos que tentar antecipar, e eu não sei, viu, eu ando meio com vontade de desmistificar essa história, eu não sei se as coisas são muito assim, não, isso fica parecendo aqueles processos muito perfeitos, não sei. Essa caixa preta, eu acho que ela é insolúvel em grande medida, mas a diferença eu acho que ela é insolúvel porque, na verdade, não se sabe exatamente se a pergunta que é feita e o incômodo que ela gera é por causa que a informação não está na qualidade, apesar de que é referida a isto, ela não sei exatamente o que é. Muitas vezes é porque ela é pedida por... sabendo, porque o gestor já sabe a resposta que ele quer dar, então, na verdade, ou ele vai validar o que ele está querendo, ou então ela é ruim, porque ela não deu conta de responder a pergunta dele. Aí fica uma discussão de que se ela é boa, se não é boa, enfim, isso aí é um enrosco sem tamanho, mas um dia nós vamos entender isso melhor. Eu acho que essa metodologia que vocês trabalharam, de fatoração, ela tem muito a ver com a produção do conhecimento, e na verdade vocês estão tendo um olhar de vários municípios, e aí com isso construindo o padrão, vai orientar um bando de coisas sobre a gestão. Acho que a grande diferença do painel é que o nosso gestor, nosso assessor do gestor, estava lá dentro da sala dizendo, não é isso que eu quero não, não é isso que eu quero não. Esse grupo que se reunia toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, esse grupo tem um acúmulo de sei lá quanto tempo. Eu acho que ele é que balizou o que o painel foi virando, porque era gente da ponta o tempo todo, né? Quem conhece a nossa turma lá é Leico, é Cristina Minari, é gente muito presente o tempo todo, como está nos municípios de vocês, aquelas pessoas super presentes, que estão lá vinculadas à área assistencial, à área de gestão, e que estão lá no gabinete o tempo todo demandando, questionando, criticando. Esse povo está lá dentro. Então eles faziam isso o tempo todo. A gente ia numa reunião lá e começava a pensar, viajar demais, a pessoa falava, isso tem nada a ver, não. E aí, quando a gente produzia uma coisa, ia para teste imediato, porque isso aí caía no negócio. Aí a pessoa virava, testei, e aquele negócio que vocês falaram lá não está rodando daquela forma, não tem aquele indicador. Então a crítica do painel, ela era permanente o tempo todo por esse pessoal. Então ele acabou sendo um instrumento que ou ele dava conta de dar uma resposta para aquela questão que estava colocada ali o tempo todo, ou então ele não ia. E eu acho que a gente foi tendendo ele muito para isso. Ele é extremamente operacional, apesar de estar por trás uma análise robusta, epidemiológica, de modelagem. A resposta que ele dá é o que eu costumo dizer nas capacitações. Se não quiser entender nada disso que está por trás, acredita no que nós fizemos para vocês. Pega o que está vermelho aí e toma atitude. É o que a gente fala. Bom, aí entra a história exatamente da história da caixa preta e tal, né? E para talvez esclarecer um pouco, para confundir mais, na verdade é o seguinte, existe algumas pessoas trabalhando na universidade com a eterna procura da pedra filosofal, né? Quer dizer, a última coisa que vai me resolver tudo, né? Então, tem gente trabalhando seriamente, gente boa, trabalhando seriamente, tentando fazer indicadores compostos. Quer dizer, você junta um monte de coisa, bate no liquidificador, dá uma espiada e vê o que resulta. E se essas coisas todas que eu vou juntar, elas são mais ou menos disponíveis, e eu posso juntar e simplificar e ter um único número para representar essa situação, isso pode ser uma coisa interessante e tal, não sei o quê. Ou seja, tem gente fazendo pesquisa, trabalhando com isso mais ou menos seriamente. Inclusive nós temos aqui no observatório o contato com um menino da Universidade Federal do Paraná, que está hoje em Portugal,
estudando exatamente coisas desse tipo. É a tese de doutorado dele, junto com alguém do HC, que cuida de... aquele povo mais maluco que você possa imaginar. Um físico que cuida... com esses borrados, com não borrados. Então é isso. Então você vai ser convidado. Então você vai ser convidado para essas atividades. Mas é só para dizer o seguinte, que a gente não deve, de um lado, não devemos radicalizar. Não, isso não serve para nada, ou isso resolve tudo. Não é isso. É para quê, né? Obviamente que para você pegar um estudo grande para o estado de São Paulo, comparar os 600 e tantos municípios, não sei o quê, para ter um certo indicador para onde a coisa está indo, uma metodologia dessa de síntese pode ser muito interessante, tá certo? Agora, quando você chega no que a Adriana está colocando, né, de analisar as equipes de saúde da família, as unidades básicas que tem, as unidades que têm saúde da família e não sei o quê, vamos trabalhar com aquilo que aquele povo consegue perceber que pode mexer, aquilo que você falou, que tem significado para ele, tem governabilidade, tem significado para ele poder atuar. Não adianta eu levar uma lógica fuse para o camarada da equipe de saúde da família que não vai ajudar, entendeu? Então, não é que são coisas boas e ruins. Boas e ruins, ambas são, depende de como elas estão sendo utilizadas e para que estão sendo utilizadas. Acho que essa é a leitura que precisa ter. Por isso que quando você fala assim, vamos conversar depois nós, essa história das coisas mais complexas, eu concordo, porque isso pode interessar muito para nós, o observatório, para nós, a universidade, não sei o quê. Para a Adriana, que é secretária municipal de saúde, vai interessar uma outra coisa, vai interessar coisas que elas consigam manipular lá, que elas consigam trabalhar lá. Tá claro isso? Deu para pegar? Acho que é por aí que a conversa iria. Alguém pediu a palavra. Eu queria saber os pontos aberrantes, né, que você falou. Sim. No outro gráfico, acho que o anterior, você tem aquele ponto lá, né, o que está o pico ali, né? É esse que é o ponto aberrante. Como é que você faz o ajuste para ele estatisticamente? Porque esse daí é o que aconteceu realmente. Não, o ajuste não, mas eu entendi. Ou você faz o ajuste para ele ficar dentro dos 3 desvios padrões? Não. Na verdade é o seguinte, o aplicativo define que o ponto que você vai ajustar, ele deve ser um ponto médio entre alguma coisa que você queira escolher. Inclusive um ponto 2 vezes. Eu posso escolher que eu quero que ele seja exatamente igual a daquele mês, aí eu boto ele 2 vezes, a média vai ser ele mesmo. Então, na verdade, quando eu vou controlar um ponto aberrante, e para isso eu preciso tirar esse ponto para cá, para me conseguir enxergar, então eu venho aqui no seguinte e vejo o padrão. Aí, por exemplo, o ponto que eu tenho que controlar é um ponto de novembro. Aí eu vejo como é que é o padrão de novembro nos meses anteriores, né? Outubro, novembro tem uma quedinha, dezembro, novembro, outubro, novembro, uma quedinha. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então eu vou em função deste padrão, é que eu escolho qual eu vou usar como controle. Não tem grandes ciências, não. É uma coisa muito de observação. Você leva em conta a sazonalidade. Aí você vai e ajusta. Aí você joga esse ponto lá, você escolhe qual que você vai usar. Eu escolho. Não é automático, não. Eu que escolho. Eu que escolho o ponto. Eu digo assim, esse ponto, ele tem que ter uma quedinha em relação ao ano anterior. Pelo que eu estou vendo, ele tem sempre uma quedinha quando ele chega aqui. Então aqui ele já aconteceu esse padrão. Aí eu penso, para ele ter essa quedinha, eu posso trabalhar com uma média entre este ponto e esse ponto. Aí ele vai e plota no meio para mim. Eu que defino, eu que controlo o ponto. Olhando a série. Por exemplo, um caso que nós tivemos que controlar um mundo de ponto aberrante foi a tabela unificada. Quando entrou a tabela unificada, na IH, foi a zero, mas baixou para caramba os procedimentos, né, que a gente acompanhava. E aí nós tivemos que construir uma ideia de série histórica para poder reconstruir os pontos aberrantes. Mas a gente vai construir isso em função de sazonalidade e tendência. Esse ponto deve ser, primeiro você olha se tem sazonalidade, você primeiro tira o ponto, que é isso aqui,
No momento que eu controlei isso, ele captou uma sazonalidade. Sazonalidade é um teste, ele testa a sazonalidade. Ele testou, ele percebe que em janeiro tem uma queda, aí tem uma subida, depois ele volta, aí ele sobe e volta, que é a história do janeiro e julho, né? Indicador de produção tem isso. Tem uma sazonalidade do janeiro e julho, férias de profissionais. Em função desta sazonalidade e da tendência, porque pode ser alguma coisa que está subindo o tempo todo, aí eu escolho o ponto ideal, que deve estar naquele. Ele é hipotético. Eu só boto ele lá, na verdade é 1 em 48, para não atrapalhar. Ele não tem que ser perfeito. Não, ele não é real. Ele é isso. Eu acabei esquecendo de comentar. Nos meses subsequentes, o que se achou que era ponto aberrante, se comprova que não era ponto aberrante. Aí ele volta para o sistema. Agora, peraí, tem dois níveis de ponto aberrante. Tem o ponto aberrante justificado e o ponto aberrante injustificado. Isso é legal, essa história que você falou. Pera. O mutirão, se o mutirão não é regular, ele é ponto aberrante de análise. Mas ele não é ponto aberrante porque ele aconteceu. Então a gente controla com outro objetivo, com o objetivo de aproveitar a modelagem. É controlado em cada nível. Vou te dar um exemplo. Ele é controlado em cada nível e o número de pontos que você quiser. Ou um ponto aberrante justificado, AIDS. Quando a AIDS foi distribuir o coquetel, precisava notificar. Aí teve uma epidemia de notificação. Porque a pessoa, para dizer que ia tomar o coquetel, tinha que dizer que tinha doença. Então apareceu uma epidemia de notificação. Esta é uma epidemia real. Teve uma epidemia de notificação. Agora, se eu não controlar, esse ponto vai interferir a modelagem inteirinha, porque ele vai ficar um ponto completamente fora. Então eu trago ele para cá, no nível dos outros, para conseguir fazer previsão confiável. Então eu posso manipular dessa forma. Eu ia fazer... Fala. Não, você perde. Olha só. Esse detalhe aqui, quando eu controlei o ponto aberrante, ele encontrou na série tendência significativa e sazonalidade significativa. Antes, ele estava captando a sazonalidade, agora a tendência ele não encontrava por causa que esse ponto aqui não deixava ele ver tendência. Porque a tendência era de queda e ele jogava lá para cima, então ele ficava confuso. Então eu controlo para me poder usar a modelagem em plena potência. Você falou, eu ia comentar a história da Adriana, mas a Adriana saiu agora, que eu tinha esquecido de fazer o comentário que ela tinha dito, mas o que eu ia dizer é que assim, essa história do participar, do processo participativo, e acho que isso tem muito a ver com a experiência nossa do painel, tem que ter muita clareza de objetivo comum. Eu acho que esse processo funciona bem quando tem um objetivo comum claro e todo mundo quer chegar nele. Sem isso não resolve coisa alguma. Ou seja, se não tiver um objetivo comum e construir instâncias que valorizem as visões diversas que estão ali dentro, mas em função de um objetivo comum acordado entre aquelas pessoas, a coisa não anda. Então tem que... Acho que dá para entender perfeitamente. Se você não tiver acordado para onde vamos, qualquer briguinha significa separação. Se você sabe para onde vai ter que ir junto, podemos brigar muito, mas vamos para aquele lugar. Eu quase que diria o seguinte: se o produto que vocês estão construindo não for absolutamente essencial para as pessoas que estão envolvidas na construção dele, ele não vai sair. E se o produto que vocês estão construindo, o que você quer, é o oposto do meu, também não vai sair. Se o produto que a gente está fazendo, como você falou, né, traz problema para o gestor, ele vai botar embaixo do tapete. Ele vai botar debaixo do tapete. Não, que alguém mais pediu, além do Arnaldo. Quando a gente fez esse trabalho de monitoramento, a primeira providência que nós tivemos foi fazer um grupo de consenso de quais seriam os indicadores pertinentes para avaliar a atenção básica. Então a gente chamou gente do COSEMES, chamamos gente da universidade e gente da própria secretaria, técnica da secretaria. Fizemos um dia de conversa a partir de um modelo teórico prévio, que a gente pegou a proposta do PROADES para situar os... E deu tudo certo, quer dizer, a gente conseguiu um bom consenso, entrou coisas que a gente não tinha pensado, saiu coisas que a gente achou que era óbvio que não deveria sair, quer dizer, na discussão... Produtos coletivos, em geral, são muito ricos, né? Eles, em geral, melhoram. Claro, né? E melhoram mesmo. Que você entre lá, no primeiro momento, você fica puto que você dançou. Eles, em geral, são melhores, mesmo quando você acha inicialmente que piorou. Eu tenho aprendido isso muito. Agora, olha, consenso de atores
de peso e de valor igual, né? Sim, porque sim. há certos processos consensuais em que as pessoas que estão ali para consensuar têm valores diferentes. Aí não é consenso, né? É imposição. Tem isso muito também nesses processos. Vamos falar mais ou menos. No caso, caso a gente chamou experts conhecidos no assunto. Mas não foi um só, não, um tanto, né? Porque chamar um só também é perigoso. É uma dúvida mais de instrumento propriamente dito. Quer dizer, cada vez que entra ou sai um indicador e tal, você tem que... Ele já é um software preparado e tal, quer dizer, independente do indicador que entre, você... Tem que programar, tá. Então ele não é disponível para outros municípios, por exemplo. Não. Ele é um software que serve para o... Barra Redes tudo tal, serve para outros municípios. Mas as experiências 3 que nós já tivemos de passar aplicativo para outros municípios não deram certo, porque eles acabaram exigindo um banco. Isso aí eu sempre digo o seguinte, eu jamais vou ser um vendedor de tecnologia, porque eu não sirvo para isso. Eu acho que a tecnologia ideal para cada lugar tem que ser acordada no lugar. Isso que nós estamos falando aqui é um processo de construção, né? Ou seja, eu vou propor para um lugar que não tem uma área de informação estruturada, voltada para produzir informação, para apoiar a gestão que faça um painel de monitoramento. Não, eu vou propor que eles comecem a discutir o uso de informação, que o SIM deles seja um SIM que gere informação. Né? Porque senão a gente fica no... Agora, o automático é a entrada de um ponto e a saída do último. O painel tem 48 pontos. Quando eu atualizo, entra mais um ponto aqui e sai o último aqui. Isso aqui é automático. Agora, se eu for mudar o indicador, eu tenho que mudar em programação. Eu acho que a pergunta é muito mais para a Margarida do que para o Marcos, mas é assim, como é que vocês financiaram isso tudo? Deve ter sido alguma coisa também difícil e trabalhosa, né? A gente foi um recurso muito baixo, né? A gente contratou um consultor com recurso VigiSUS. Não foi a empresa projeto, foi um consultor pessoa física que custou 60 mil, os dois consultores, né? O estatístico, 30 mil cada, durante um ano, né? Eles ficaram à nossa disposição com tempos diferentes durante um ano. E agora tem uma contratação para ajustes e manutenção do consultor que desenvolveu o sistema. A gente conseguiu recontratá-lo por um período de um ano para continuar. Agora, esse preço foi baixo por um detalhe. Manutenção e tal, aí vai ter que ser sempre o mesmo, né? Não necessariamente porque faz parte do trabalho dele desenvolver o manual de manutenção do aplicativo, e ele é um cara responsável. Vou te dar um exemplo. Duas coisas interessantes. Eu estou sem caneta, vou acabar esquecendo o negócio. Mas então vamos. Agora já esqueci. Não, acabamos de viver um problema desse. O sistema de monitoramento de qualidade de base de dados, nós demos azar. Se no painel nós demos sorte, contratamos um analista que comprou a ideia, gostou, apaixonou com esse projeto, e acho até que grande parte desse trabalho ele faria mesmo sem contrato de manutenção, que seria uma sacanagem com ele. Não demos sorte para o outro sistema. Arrumamos um analista que meio pé quebrado, o cara enrolão, não entendeu nada que ele estava fazendo ali, então não comprou ideia, então ele programava a coisa como programação simplesmente. Aí, quando nós conseguimos, então, a ideia pode ser, este novo sistema, esse sistema está morto, porque o cara desenvolveu, já é um sistema complexo. Este nosso consultor atual, nós conseguimos um contrato de manutenção e embutimos no contrato de manutenção o outro. Ele levou 20 dias, um mês estudando o aplicativo e agora dá conta de dominar. Então, se o cara for bom, ele aprende o do outro. Agora, detalhe do custo essencial, que precisa de entrar além desse precinho de nada aí, porque 60 pau para 2 consultores, um para cada, né? Que é um ano, 6 meses para um, 6 meses para o outro. Tem 2 aspectos importantes aí. Um é que o custo do resto era exigência. Software livre.
Então, esse sistema é desenvolvido todos os dois em PHP, o sistema R, PHP, Postgre, MySQL, ele é todo gratuito. Então não tem Oracle aqui não tem intermediário aqui para levar o dele não, é tudo domínio público, tudo é software livre. Então ele foi todo desenvolvido em software livre, tudo que nós estamos desenvolvendo é software livre. Então não estamos tendo problema nenhum com isso. E a outra coisa do consultor que eu acho interessante, que é uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, que a gente tem essa ideia de consultor como o medalhão que nós vamos entregar encomenda e que vai chegar com o bolo pronto para nós, né? Nós não pensamos dessa maneira, botamos esse consultor trabalhando na mesa do lado e cada passo que ele dava, ele te perguntava, é isso que vocês querem? Não, não é isso que eu quero, não. É isso que você quer? Não, está chegando perto. E aí, num determinado momento, nós interrompemos o contrato de um consultor, negociamos lá as coisas que matam a Cátia de desespero, mas negociamos, interrompemos o contrato do consultor em 4 meses, e ele voltou quando o outro já tinha chegado num ponto dos dois trabalhar junto para fechar a parte analítica, aí ele volta, os dois trabalham junto na mesa do lado, sentado ali, eu estou sentado aqui do lado está o consultor, aqui está sentado do outro, e nós vamos decidir junto aqui. Muita dúvida, esses indicadores se distribuem de acordo com a distribuição normal, faz sentido trabalhar com esse pressuposto? Na mesma hora eles testaram os 90 indicadores, julgaram a série histórica e geraram um produto para dizer para nós se aquilo era ou não era distribuição normal, se podia ou não podia fazer. Enfim, isso aí dá trabalho. O consultor não é um cara que você fala, então, depois você devolve pronto para mim. Não funciona desse jeito, não. Funciona você botar alguém junto. Aí ele trabalha junto ali exatamente do que você... Aprendi isso com o Breno, saudoso Breno de Ribeirão Preto, que eu fui fazer um estágio lá de 3 semanas em Ribeirão Preto, aí ele pegou, botou a gente com o cara da informática, assim, nós uma decepção, nós dois para ficar com a Aldaísa, com o Breno, com o Juan, né, ele botou nós com o menino lá, menino lourinho lá, que era menino da informática, ele virou e falou assim, se vocês não conseguirem falar para esse cara, se vocês não conseguirem falar para esse cara o que vocês querem, vocês não vão saber nunca pedir coisa. Aí nós ficamos lá 3 semanas para conseguir falar com o cara o que a gente queria, senão eles não iam produzir. Foi com o Breno que eu aprendi isso. O consultor, você senta do lado, você diz o que você quer, é isso? Não, não é isso não. Porque senão eles apresentam o negócio e vêm com toda aquela pompa, né? Vem com tudo, vem colorido, apresenta, e você fica todo encantado, fica bem com vergonha, não é isso que eu queria, não, mas tá tão bacana. Tem isso não, mostra primeiro. Não só ele aprendeu lá com o Breno, como somou com aquilo que ele falou de certa dose de teimosia, né? Porque tem que ter muito teimoso para botar um consultor do lado e segurar o cara, porque o cara normalmente é difícil, né? Teimosia faz parte. E fechando, nós temos programado várias atividades aqui no observatório, né? E as próximas atividades vão ser agora no final do mês. Quer dizer, tem o eixo de financiamento e gasto, que vai estar ocorrendo no dia 20. Deixa eu falar certo aqui. Não, depois você falar, porque a Adriana está com uma data que mudou. O Aquilas pediu para mudar. 27, né? Então, o Aquilas pediu para adiar uma semana. 27 é uma segunda-feira. Já vai ter uma outra atividade aqui, mas tudo bem. Nós vamos ter no dia 27, se tudo correr bem, preciso acertar isso com o DRS1, uma grande atividade aqui na Fundap. Foi ela que marcou. 27 de junho, mortalidade materna. Veja o seguinte, em tese, a gente manda a correspondência para vocês, mas em tese as próximas atividades até agora combinadas, a não ser que tenha alguma outra mudança, nós temos no dia 2 eventos aqui. Um sobre mortalidade materna, que ficou sob conta da DRS1, da Neide, está encaminhando, que é uma coisa ampla, inclusive com salas depois à tarde. De manhã, acho que se faz uma coisa no auditório, e à tarde tem trabalhos de grupo em 4 salas, coisa do gênero, sobre mortalidade materna. E à tarde também, às 14 horas, nós vamos ter o grupo do eixo de financiamento e gasto, com o professor Aquilas, que vai estar aqui conversando com as pessoas na área de financiamento e gasto, quem tiver interesse. No dia 28 vai estar aqui o Dr. Oswaldo Donini, que é da capacidade instalada, que ele ficou de apresentar para a gente um estudo da área metropolitana sobre
as principais insuficiências de capacidade instalada na região metropolitana. Tentar identificar alguns pontos do estudo que ele já fez e tentar... Ele já tem um diagnóstico máximo, agora eu vou fazer um diagnóstico mínimo sobre as insuficiências de capacidade instalada na área metropolitana. A do Oswaldo é às 9h30 da manhã, 9 horas da manhã. Dia 28, terça-feira, às 9 da manhã, sala 401. Depois nós vamos ter em agosto, isso é bom vocês também pôr na agenda, aquilo que o Álvaro já falou, em agosto, no dia 19 de agosto, nesta sala, 19 de agosto, nesta sala, às 9 da manhã, vai ocorrer um evento sobre saúde do idoso. Esse evento sobre saúde do idoso é uma das formas que a gente trabalha em que os alunos do PROASA, orientados pelo Álvaro, fazem um estudo durante um semestre, mais ou menos, que eles aprendem a entrar nas bases de dados. Então, eles são orientados para entrar nas bases de dados, aprender como é que trabalha com as bases de dados, em cima de um problema concreto. Então, se escolhe. Nós já fizemos sobre acidente de transporte, fizemos sobre saúde mental, câncer, não lembro mais, que foram os alunos que fizeram também, e agora com saúde do idoso. Foi um tema que foi câncer, acidente de transporte e saúde do idoso. E saúde do idoso, então, será nesse dia 19, pela manhã, às 9 horas, das 9 ao meio-dia, das 9 à 1. Então, tá ok? São essas as nossas próximas atividades agendadas. Sim, a gente vai mandar o documento de saúde do idoso. Os alunos apresentaram para a gente, nós fizemos algumas críticas, eles estão corrigindo, e agora final desse mês, ele entra no nosso portal para consulta pública, as pessoas podem olhar, discutir, sugerir coisas, e depois é feito o seminário, discutido com os alunos as críticas, as observações, é corrigido, é incorporada eventualmente alguma sugestão, e aí ele vira o documento definitivo sobre o assunto, que fica postado no nosso portal. É assim, e está rolando, veja que tem muita coisa, né? E está rolando da atividade do Oswaldo Donini com o DRS1, sobre capacidade instalada, a questão da saúde mental, né? Que foi um seminário que depois gerou um debate, a continuação disso, gerou uma proposta, porque há muita dificuldade na área metropolitana dos municípios de se acertarem na questão da saúde mental. Desde credenciar um CAPS, ou acertar um CAPS, não se chama credenciar, mas... no mundo, né? Até o próprio registro do atendimento dentro da unidade, e cada unidade faz de um jeito, não bate, não sabe, não sei o que e tal. Então, essa história toda, coisa de louco, né, como diz o Álvaro, essa história toda gerou uma sugestão, uma proposta, que evoluiu para um documento de quais são os passos que eu devo fazer para instalar e montar um serviço de saúde mental. Quais são os procedimentos que eu devo ter. Sabe assim, por onde passa a papelada para eu viabilizar a história. Tá certo? Isso tudo foi escrito pela Estela, que é a assessora de saúde mental do DRS1, tá certo? Junto com o apoio das pessoas. Isso está postado no portal para consulta pública, para as pessoas poderem mandar sugestão para a Estela por e-mail, e mais para frente a gente fecha esse documento e ele vira um documento da DRS1 como um documento oficial de orientação dos municípios. Então, a construção de um documento de orientação para os municípios sobre a questão da saúde mental, que está nesse processo de construção, está em consulta pública. Mais alguma coisa? Não? Então, eu particularmente, o Álvaro vai dar a palavra final aqui, que é o coordenador do eixo que mobilizou essa história toda, e eu, como secretário executivo do Observatório, agradeço imensamente o Drummond e a Margarida, e com o compromisso nosso, Margarida, de que a gente possa olhar a nossa agenda e nos agendarmos para fazermos um trabalho, nós, instituição, de uma forma um pouquinho mais organizada, que eu pelo menos, estou um pouco afastado das coisas que vocês têm feito lá, eu acho que isso não é uma coisa boa, a gente precisa retomar. Tá certo? Precisamos sentar junto e acompanhar um pouco mais o que vocês estão fazendo e aprender com vocês. Porque, só para vocês terem uma ideia, não abriu aqui o debate, mas só do que foi falado aqui,
Eu acho que tem uma quantidade enorme de coisas que vocês já produziram que não precisam ficar batendo cabeça aqui. Acho que é pegar a metodologia que vocês fizeram, do como vocês fizeram, botar a Beth e o Rubens para organizar as bases de dados, tá certo? Isso aí com uma publicaçãozinha, um boletim, uma coisa na linha do que vocês estão produzindo para o município, a gente começar a produzir para a área metropolitana. Tá ok? Eu queria só tentar operacionalizar um pouco isso. Eu acho que a gente tem que, eu não sei, eu queria tentar ver qual que é uma data, um período considerado adequado para a gente retomar com os eixos, né, esse trabalho, porque agora acho que a gente tem que combinar, né? Então, eu não sei, seria bem no começo de agosto o mais indicado, ou no final de junho, eu não sei. Acho que vai ter conferência, essas coisas, né? Veja, eu tenho acompanhado as agendas das pessoas, estão muito carregadas, né? Nesse período está muito carregado. Eu proporia o seguinte, a gente poderia fazer um trabalho interno, nós com CEINFO, nesse período aí, 2 meses, 2 meses e meio, e voltaríamos em agosto. Não, mas é que eu estou chamando estou falando exatamente sobre isso, sobre o trabalho interno, que eu acho que tem que ser com os coordenadores de eixo e alguém do eixo, né? Não é? E nós, né? Quer dizer, não é interno no sentido que não é a Beth, você e eu, né? Eu acho que é o Arnaldo, o Oswaldo, alguém que o Axis vai indicar, porque o Axis agora não sei como é que ele vai fazer para acompanhar isso estando lá em Brasília, né? Não sei, eu estou pensando isso, né? E aí estava querendo tentar entender que época que seria bom para vocês. Entendi. Tá bom. Ok, então a gente fala com os coordenadores de eixo. Eu só não queria perder essa oportunidade da continuidade. E me parece que o lógico é a gente reunir os eixos e ir tocando um projeto. Pessoal, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Tchau, tchau.